toda operação de tratamento de dados pessoais precisa ter uma base legal. Bases legais são as hipóteses de autorização da lei para que uma empresa possa coletar, armazenar ou tratar de qualquer modo dados pessoais. As informações relativas a uma pessoa, elas projetam a personalidade dessa pessoa. A coleta e o tratamento de dados pessoais retiram do indivíduo o controle sobre essas informações que dizem respeito a ele próprio, à sua vida, aos seus hábitos, às suas preferências, às suas vivências de uma forma geral. Então, a LGPD, ela garante a todas as pessoas a titularidade sobre seus dados, justamente para devolver ao indivíduo o controle sobre as informações que lhe são próprias. A lei estabelece 10 hipóteses em que é permitido, em que é autorizada a realização de tratamento de dados pessoais. Então, é possível realizar tratamento de dados pessoais com base no consentimento do próprio titular, para execução de contrato do qual o titular faça parte, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, para tutela da vida ou da incolumidade física do próprio titular ou de terceiro, para atender algum legítimo interesse do controlador, do agente de tratamento de dados, chamando a atenção que o legítimo interesse não é qualquer interesse, não é um cheque em branco para o agente de tratamento de dados e se submete a uma série de critérios específicos. Mas é possível realizar tratamento de dados pessoais para atender algum legítimo interesse do agente de tratamento de dados. Pela administração pública, para a execução de políticas públicas previstas em lei ou regulamento, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, para a tutela da saúde, mas é uma base legal específica para ser utilizada por profissionais de saúde, ou serviços de saúde ou pelas autoridades sanitárias. E também autorizada a realização de tratamento de dados pessoais para proteção ao crédito. O consentimento, portanto, é uma dessas 10 bases legais, ou seja, ela é uma base legal ao lado das outras bases legais, das hipóteses de autorização da lei para que seja realizado o tratamento de dados pessoais. Então, se a operação de tratamento de dados tiver como fundamento qualquer uma outra base legal, o controlador, o agente de tratamento de dados, ele não precisa nem tentar obter o consentimento do titular. O consentimento está dispensado. Ele tem, obviamente, que informar o titular dos dados desse tratamento e das características que envolvem essa operação de tratamento dos seus dados. Mas essas hipóteses que eu citei, elas estão previstas para autorizar o tratamento de dados pessoais comuns. Para os dados que tecnicamente são considerados sensíveis, os dados que a lei denomina dados sensíveis, há algumas peculiaridades e, dentre elas, restrições relativas às bases legais. Para os dados sensíveis, a lei estabelece um regime mais rígido e mais restrito, porque esses dados eles têm um potencial maior de dano para os respectivos titulares. Os dados sensíveis para fins legais, eles não coincidem necessariamente com aqueles que nós, pelo senso comum, ordinariamente, consideramos serem dotados de uma sensibilidade, de uma singularidade especial, como os dados financeiros, por exemplo. Esses dados financeiros, eles não são considerados dados sensíveis para efeitos da lei. O tratamento desses dados de natureza financeira, eles seguem o regramento geral, destinado ao tratamento dos dados pessoais comuns. Para fins legais, dados sensíveis são os dados relativos à origem étnica ou racial de alguém, dados relativos à convicção religiosa, à opinião política, filiação sindical ou à organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados de saúde, dados relativos à vida sexual de um indivíduo, dados genéticos e biométricos. Então, estes dados sensíveis para fins legais, eles são potencialmente mais danosos para os seus titulares, porque ele pode sujeitar esses titulares a tratamentos discriminatórios. O Regulamento Europeu de Proteção de Dados também tem disposições específicas, diferenciadas para o tratamento de dados dessa natureza. Uma das especificidades da LGPD para tratamento de dados pessoais sensíveis diz respeito justamente às bases legais. Elas não são as mesmas das bases legais instituídas para tratamento dos dados pessoais comuns. Os dados pessoais sensíveis não podem ser coletados nem tratados para fins de execução de contrato do qual o titular faça parte e nem para fins de algum legítimo interesse
do controlador da empresa, do responsável pelo tratamento de dados. Ou seja, a lei não reconhece que a empresa possa ter algum interesse legítimo em realizar tratamento de dados pessoais sensíveis sem o consentimento do respectivo titular. Então, recordando, para os dados comuns, a regra é a liberdade da empresa definir qual a base legal mais adequada para fundamentar as operações de tratamento de dados que ela realiza, sem precisar do consentimento dos respectivos titulares, se ela puder fundamentar as operações de tratamento de dados em qualquer outra base legal. Então, ela pode fundamentar a realização do tratamento de dados na execução de contrato do qual o titular faça parte, ou pode assentar as operações de tratamento de dados também na base legal do legítimo interesse. E para isso, ela não precisa do consentimento do titular. A lei não autoriza o tratamento de dados sensíveis com base na execução de contrato. Então, o contrato de trabalho não é uma base legal válida para que a empresa possa coletar, armazenar ou tratar de qualquer forma dados pessoais sensíveis dos seus empregados. Você vai dizer, mas os dados de saúde são por causa do contrato de trabalho. Não. Eles não são diretamente tratados por causa do contrato de trabalho. Na execução do contrato de trabalho, a empresa é obrigada a cumprir obrigações legais que fazem com que ela tenha que reter, armazenar, eventualmente até informar terceiros, dados de saúde dos seus empregados. Então, o fundamento normativo adequado para o armazenamento dos dados de saúde não é o contrato de trabalho, é o cumprimento de obrigação legal e tem que estar registrado lá qual que é o ato normativo com o artigo e eventualmente o inciso e a linha que determinam o cumprimento dessa obrigação. Os dados sensíveis não podem ser tratados com base ou para finalidade de execução do contrato. Então, o contrato de trabalho não é a base legal adequada para que o empregador mantenha no seu banco de dados sensíveis dos seus empregados.